Leitura. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 16 de fevereiro de 2012, quinta-feira. O verbete é de número 2210. Ele tem 4 páginas, 40 elogias e 16 máximos. Eu destaco aí a divisão do detalhismo, que tem 11 máximos. O tema é hipercriticidade acrítica. A especialidade é criticologia. Quem redigiu o verbete com muita competência é a nossa, vamos dizer aí, patrona veterana, que é a Adriana. Esse é que número seu? É 19. Esse é o 19º verbete que ela faz. Vocês estão morrendo de vergonha? Como é que é? Agora, definição. A hipercriticidade acrítica é a postura ou atitude de excessiva rigidez na apreciação das realidades, realizada de modo superficial e monovisiológico, na intenção de validar juízos de valor preconcebidos, conduzindo à condição paradoxal da perda de parâmetros críticos. A autopensalidade enrijecida. A condição paradoxal da hipercriticidade irrefletida causar prejuízos qualitativos à própria criticidade. A atitude mental supercrítica e imponderada. A crítica pela crítica. A boca torta da hipercriticice. O pré-julgamento desfavorável por antecipação. A língua ferina sempre afiada. O sentimento de superioridade alimentado no momento da hipercriticice. A apreciação pautada nas próprias preferências e autopreceitos inquestionados. As patoenergias emitidas nas palavras maldosas contra si e contra todos. O retorno energético desvantajoso da postura assediadora. Os bloqueios energéticos decorrentes. O chamamento dos assediadores extrafísicos. Na argumentologia, nós temos a caracterologia com 8 posturas conscienciais relacionadas à hipercriticidade acrítica. Na remissologia, nós temos dos 15 elementos, 5 verbetes. Acriticismo, consciência crítica cosmoética, contestação intelectual, heterocriticofilia intelectual e rigor racionalístico. A frase enfática. A hipercriticice obnubila a autocriticidade. Juízos precipitados distorcem a apreensão dos fatos e parafatos, congelam cognições, travam o parapsiquismo e atrasam a evolução pessoal. Você já ponderou sobre a qualidade das auto- e heterocríticas? Na escala de 1 a 5, qual o nível de discernimento cosmoético na criticidade pessoal? A mega análise aqui nós destacamos 20 itens. Criticologia, acriticologia, rigidez, hipercriticice, amaurose, autodiscernimento, censura, contrapensalidade, irreflexão, superficialidade, heteroimperdoamento, apriorismologia, refutaciologia, autoassediologia, coibição, egão, perfeccionismo, intolerância, arrogância e incoerência. Agora, o verbete do dicionário. Hoje nós temos aí a cosmologia, aonde a gente demonstra aí os 7 categorias de princípios conscienciais aos seres vivos, que está na argumentação, com exemplos correspondentes. Então tem os 7 tipos mais sérios do processo. Agora, também nós falamos aí no adendo sobre os princípios conscienciais, 3 categorias deles. Os inconscientes, semiconscientes e conscientes, propriamente dito. Eu queria chamar a atenção para vocês sobre isso aqui. Green Steps.
que é o processo de plantar árvore e para ajudar o processo da sustentabilidade. As pegas que deixamos dizem muito sobre quem somos. Saiba como transformar suas pegadas de carbono em passos mais verdes. Então serve como responsabilidade para a pessoa e para a sua empresa. Tem o site que eles dão. Agora, isso é iniciativa da Consvita e da Trafor. É gente nossa que está trabalhando aqui. Transformando pegadas de carbono em passos mais verdes. Se alguém quiser ver, está aqui comigo. Vale a pena ver. Green Steps. Agora, eu entrego, então, a Adriana para vocês mais uma vez. Cuidado com ela. Tá certo? Ah, nós estamos fora. Tá. Também não tem nada aqui, né? Não veio nada ainda. Quem é que vai falar alguma coisa sobre criticidade? Vocês estão com medo de criticar alguma coisa? Vão falar qualquer coisa? Como é que é? É só criticidade a crítica, não é muita coisa. Né? Deve ser isso. Positiva, né? Adriana, aqui no ar. Você pode escorrer mais a respeito na fatologia, quarta linha de baixo para cima, no final, a crítica procedente mais desabonada devido aos abusos na expressão formal? Sim, porque a gente queria fazer as duas situações. O que a gente está focando é a questão dessa hipercriticidade e a crítica, né? Na hora que a pessoa perde a crítica. Então, tem as duas, a gente pode pensar em duas variáveis. Uma, essa crítica, ela é infundada, então não tem realmente razão de ser, a pessoa está exagerando, está fazendo as tintas maiores do que são, pintando com tintas mais fortes. Mas tem um outro caso que a crítica ela pode ser até procedente, ela tem razão de ser. Mas na hora que a pessoa vai expressar essa crítica com abusos na expressão formal, dependendo do palavreado que ela falar, da forma que ela fazer, ela acaba desabonando aquela crítica, ela perde a razão. Então, aquela crítica que teria fundamento, que seria bem vista, ela ia ajudar a pessoa, ela perde. Ela perde pelo modo formal dela apresentar essa crítica. De repente, ela pode exagerar algum aspecto. Tem fundamento, mas ela vai exagerar alguma coisa. Ou a própria fala, ela dá uma dimensão maior do que realmente aquilo tem. Então, com isso, a pessoa vai ficar mais reativa e tende a perder toda a razão. Então, isso que eu queria colocar, essas duas facetas, né, com relação ao conteúdo da crítica em si. Adriana. Sim. Adriana, patologia. Sexta linha, de baixo para cima. A rebeldia ante os fatos e para fatos indubitáveis. Isso aqui está seguindo, né, uma sequência. Então, a gente começa a falar, a opinião, o posicionamento apaixonado. Se você está se posicionando de uma forma apaixonada, quer dizer, a emoção ela está predominando. Então, a chance de você errar na hora de você fazer um julgamento já está bem maior. E aí, depois, a opinião tendenciosa. Então, a tendência é você começar a ter se você prefere alguma situação, você está mais tendencioso, ao invés de realmente se ater ao conteúdo do que está acontecendo. Isso. E, finalmente, a rebeldia ante os fatos e para fatos indubitáveis. Que se a pessoa está apaixonada por uma questão, ou ela está fazendo uma questão mais tendenciosa, qual é a tendência, se ela tem emoção no meio? Ela vai fingir que todos aqueles outros fatos e para fatos que, por acaso, viessem a contradizer aquilo que ela está pensando, ela tenderia a rebeldia. Eu não vou ver, isso aqui eu não vou olhar. Isso aqui eu não quero saber, porque ela já tem um posicionamento emotivo, apaixonado, que isso é assim ou isso é assado. Agora, a respeito da hipercriticice, qual a sua opinião, do ponto de vista do estudo holopensênico? Não, a hipercriticice é uma palavra dicionarizada. Sim. Se alguém tiver o AIS aí, pode até abrir para a gente. Sim. Que é justamente a crítica infundada, é a crítica excessiva. Então, é uma palavra existente. Justamente por isso eu pergunto para você, então, qual a sua opinião a respeito disso?
Não, porque ela é nosográfica nesse momento. Porque no momento que você faz uma crítica excessiva, você não está, você está fora dos fatos. Então você está induzindo ao erro. Oi? A sua opinião é o próprio. Exatamente. Perfeito. Né? Porque você está distorcendo a realidade. Se cada vez mais, para a gente aumentar a nossa própria lucidez, a gente tem que buscar nos ater aos fatos e parafatos para fazer os julgamentos. Se eu estou fazendo uma hipercritiquice, que é uma crítica excessiva, fora de contexto, eu estou distorcendo os fatos. Então a minha apreensão da realidade, ela não está tão fidedigna. Então isso é negativo. Tá bom. Foi o meu que aumentaram. Não, tá bom. Para frisar bem, né? Não, eu perguntava a respeito disso porque como estudando, não, a ideia é ver qual a origem disso. Porque ontem falamos alguma coisa a respeito disso e você disse, bom, e assédio, mas debaixo o assédio seria a consequência. A base disso, o que está ocasionando isso, pensava, né? Eu fiquei pensando a respeito da apresentação da temática. O que mexe, que alguma coisa eu comentei ontem para você, que mexe na consciência para reagir assim? Aí tem que ver temperamento, é muita coisa. São perguntas que a tem que pessoa ser olhada, pode fazer. Né? Para ir compreendendo a coisa, não que fique somente em assédio. O que originou isso? Qual o motivo disso? Da pessoa chegar a fazer uma Isso, por exemplo. Aí tem que verificar. Eu acho que cada um aí já entra na pesquisa pessoal. Até eu fiz a minha preocupação, se vocês verem na caracterologia, eu não coloquei perfil. Sim, eu não queria fixar uma pessoa é assim, uma é assado, assado. Não, são posturas. Isso. Então a postura, aí cada um pode observar. Eu uso alguma dessa postura em algum momento? Então fica mais flexível do que você taxar alguém, então a pessoa tem esse perfil tal. Não, são posturas que podem, na hora que a pessoa adota essa postura, ela está incorrendo em uma hipercritiquice, porque logo no final eu coloco aonde está a criticidade daquela postura. Isso, por exemplo, a postura debochada, né? Então, até que momento, tem pessoas que podem ter uma primazia dessa postura, mas cada um pode pensar em que momento eu posso assumir determinada postura como essa. E por quê? E por quê? Aí é outra Qual pesquisa. o motivo? Exatamente. Aí tem a consciência, tem a consciência terapia, tem outros recursos para a pessoa aprofundar, para ela ver a raiz dessa situação. Muito importante, sabe, como estudo para fazer pesquisa e ir vindo o que acontece por baixo, é muito bom. É isso aí. Adriana? Sim, pode falar. Página 23, seção tecnologia, segunda linha de baixo para cima. Você pode comentar a técnica do polianismo terapêutico? Isso é outro verbete, que eu estou explicando isso aí. Né? Porque esse verbete, na verdade, ele deu 2 filhotes. Tem 3 verbetes aí na votação que são altamente interligados. Eu comecei fazendo hipercriticidade à crítica, porque eu observava algumas situações, principalmente em relação ao parapsiquismo, por isso que eu faço depois no final da argumentologia uma argumentação. E aí eu comecei a estudar a hipercriticidade à crítica. E aí eu vi, qual é o contrário disso? É a poliana. E aí eu fui escrever o síndrome de poliana. E aí, de novo, ó. E na hora que... Eu acho melhor trocar. Bem, e aí na hora que eu fui fazer o poliana, eu lembrei que em vários momentos o próprio professor Valdo, ele fala para as pessoas, né, seja mais poliana. Então, aí eu fui estudar, então o que seria esse ser mais poliana? E aí foi o polianismo terapêutico. Em que a postura poliana pode ser terapêutica para determinadas personalidades? Então, o que eu posso adiantar do verbete é justamente isso. Existem determinados temperamentos que você relaxar e ser um pouco mais, ver as coisas um pouco mais cor-de-rosa pode ajudar. Mas aí sem perder o discernimento, é o que a gente coloca lá. Porque a questão da poliana é que ela vê tudo rosa, mas ela não tem discernimento. O mundo é lindo, né? Tudo é lindo. Não, agora você pode fazer o exercício de tentar ver o mundo mais bonito, mas sem perder o discernimento, sem se colocar em risco. Tá? Adriano, pode comentar também o primeiro paradoxo, que eu acho que tem relação com isso aí.
É exatamente o paradoxo da criticidade seletiva ser super rígida em certos aspectos e super leniente em outros. É porque a gente está colocando que, como a gente coloca depois na argumentação, que tem pessoas que são super críticas em determinadas situações. Então, naquele contexto, ela é crítica, ela é coerente, ela é pesquisadora, em outros não. Em relação ao parapsiquismo, a gente vê muito isso. Então, às vezes, a pessoa é um grande pesquisador, super crítico na hora que está trabalhando lá no seu laboratório, tem maior critério. Agora, na hora que entra a questão da multidimensionalidade, às vezes oscila de uma questão dogmática, de aceitar, engolir toda uma questão religiosa sem questionar nada, então é super criterioso na hora de ver os fatos, os argumentos, a metodologia, para chegar a qualquer conclusão quando está fazendo o estudo dele lá no laboratório, seja onde for da ciência convencional. Entrou no parapsiquismo, às vezes tem aqueles que vão para a igreja e fica lá, não questiona nada, ou questiona tudo. Começa a falar, não, então tudo de primeira, não, isso aí é reação fisiológica, não, isso aí não é nada, isso aí é da minha cabeça, e não parte para o outro passo de, então, peraí, vamos ver o que é isso, eu estou sentindo energia? Tá, pode ser da minha cabeça, mas pode não ser. Então vamos ter o mesmo critério para pesquisar e ver o que está acontecendo? Então esse é um paradoxo. E aí a gente coloca aqui que da criticidade seletiva, a pessoa é super rígida em certos aspectos, e super leniente em outros. Então ela não mantém aquele espírito crítico em toda a faceta, tá? Obviamente não é todo mundo, obviamente não é todo pesquisador, a gente está falando exemplos, alguns casos que isso pode acontecer. O caso da leniência e o caso da poliana sem discernimento, né? E nesse caso a pessoa às vezes faz a mesma pessoa, ela é super rígida em algumas coisas e super leniente em outras. A mesma pessoa, então ela vive uma contradição intraconsciencial. Ela não mantém esse espírito crítico, esse senso pesquisístico em todos os aspectos da vida. Então isso pode acontecer com algumas pessoas. Obrigada. Tá? Adriana? Sim, pode falar. Na Principiologia, você fala da inexperiência quanto ao princípio cosmoético da admiração-discordância. Sim. Você podia aprofundar um pouco mais sobre isso? Sim, até tem um verbete que é o binômio admiração-discordância, que é bom você dar uma lida. Admiração-discordância é justamente isso, eu posso admirar uma pessoa mesmo discordando. Então ela pode não pensar igual a mim, mas eu admiro os aspectos dela, posso admirar os trafores dela, apesar de eu ter uma série de situações que eu discordo, de condutas, de posturas, seja o que for. E a hipercriticidade acrítica, que a gente está colocando aqui, a pessoa tende, às vezes, a estigmatizar, ela é contra, então é o pensamento meio tudo ou nada. Então, ou aquela pessoa é tudo de bom, ou ela é tudo de ruim. Não tem o meio termo. A gente sabe que ninguém é assim. As pessoas têm diversas facetas, são multifacetadas. Então, quando a pessoa entra nesse processo de uma hipercriticidade, nesse ponto que ela chega a perder a crítica dela, ela está fazendo um processo muito rígido, ela está perdendo, ela tem uma inexperiência, ela não sabe isso, que ela pode, ao mesmo tempo, discordar de uma pessoa e admirá-la. Isso é muito salutar. Geralmente ela vai para um extremo, ou é tudo ou nada. É o pensamento tudo ou nada, né? Que é um pensamento infantil até. Imaturo, né? Adriana? Sim. Aqui na B, Alinor. Sim, pode falar, te vejo lá, porque senão eu fico torta aqui. Voltando à pergunta anterior, Sim. Eu acredito que nós temos que estar sempre alerta. Não pode estar 100% hoje e 10% amanhã. Evitar de ter essas posturas, seria isso? Você pode repetir a pergunta, não ficou claro. Você não pode ser 100% em um setor, no outro você não ter 10%. Então você tem que estar alerta nessa situação, para você estar sempre administrando a situação com certo equilíbrio, com lucidez, para evitar esses deslizes, seria isso? Sim, a gente precisa estar crítico, né? A questão da autocrítica.
a autocrítica saudável, a crítica saudável. Tanto é que a gente fez no texto, vocês verem, hipercriticidade, que é a qualidade da hipercriticidade, que é a crítica. No próprio verbete eu coloco hipercriticidade pesquisística como positiva. Você está criticando tudo, não é... O fato de você criticar tudo não é patológico. O patológico é você criticar, às vezes, sem fundamento. E aí que você vai... Por isso que a gente fala que aí entra num processo de acrítica. Porque você, às vezes, vai fazer um processo tão, às vezes, emocional ou tão fora do contexto que você perde a sua criticidade. Então, a criticidade ela é positiva. O ideal é que a gente esteja o tempo todo, sim, atento às situações, que é o nosso discernimento em ação. Então, a gente vendo o que é certo, o que é errado, o que eu vou fazer aqui ou ali. Então, isso é positivo, não é nada errado. O problema é quando isso perde como é que eu vou dizer? Passa do limite. E aí que a gente põe essas posturas para justamente exemplificar o que seria isso, né? Por exemplo, a questão do deboche, a pessoa debochada. Então, ela está debochando, ela debocha de tudo ela faz uma crítica. Tem pessoa que não consegue ficar quieta. Então, tem pessoa, por exemplo, se está em algum ambiente público, qualquer tipo de ambiente que passem pessoas, ela não consegue fazer uma adjetivação em cada um que passa. E geralmente está criticando, olha, o sapato tal, a roupa tal, o chapéu tal, a blusa tal, o cabelo tal. E aí o que a gente coloca? Isso aí é um exagero. E a pessoa, nesse momento, ela está subestimando o próprio gosto. Porque o fato de eu não gostar de amarelo ouro não quer dizer que alguém possa sair dia todo de amarelo ouro. É o problema dela. Se ela gosta de amarelo ouro, se ela gosta de roxo, qual o problema? Né? As cores podem, sei lá, ela pode gostar. Se ela quer usar uma roupa da década de 30, qual o problema? A vida é dela. E tem pessoas que têm essa tendência, essa boca torta, né, de fazer as críticas o tempo todo. E se você vê na internet, tem até programas de televisão, é muito negativo. Tem uns programas que até tem, não sei se são toda a internet, eu cheguei a acessar alguns, mas tem na televisão também, que eles pegam, geralmente são duas pessoas, e colocam uma outra, qualquer atividade da televisão, pode ser um programa, alguma coisa. Mas arrasam com tudo, desde o cabelo da pessoa que está lá, até a expressão facial, tudo, põe defeito em tudo. Espera aí, a troco de quê? Tá certo? Então, a pessoa é uma crítica vazia, que não vai ajudar nada. E por que se a pessoa gosta de pink e eu gosto de azul, qual o problema? Obrigado. Sim. Expressão boca torta. O que significa? Isso é do Brasil. Sim, a boca torta é aquela pessoa que ela está viciada em determinado comportamento. Boca torta, a boca já vai, como é que a gente vai dizer? O cachimbo, né? Que a gente fica com a boca apoiada e fica torta em função do cachimbo. Por isso que vem a expressão da boca torta. Mas a metáfora é justamente isso, que a pessoa ela fica com aquela já boca marcada e ela acaba fazendo aquilo, ela já faz naturalmente aquele ato errado, vicioso, viciante. O tique seria? Não, não é tique, não é físico, é Sim, mental. Metaforicamente estou falando. Mental. É mental. A pessoa tem a boca torta, por exemplo, de se vitimizar, ou a boca torta de criticar todo mundo. Não importa, ela tem algum vício comportamental, etológico, e ela vai fazendo isso e ela, às vezes, a vida pode estar fazendo isso. Ela vai repetindo aquilo. A gente fala que é boca torta, ela não para pensar, ela simplesmente aprendeu a fazer assim em algum contexto e vai mantendo. Ontem se falou da monarquia aqui, né? Isso. Então a boca torta também. A monarquia gera uma série de posturas que acabam com as pessoas com a boca torta. Ela começa continuando a agir como se ela estivesse lá naquela época. Adriana, Medacilde. Opa. Sim, pode falar. Tá. Na fatologia, a quarta linha de baixo para cima, o diagnóstico situacional congelado. Sim, que muitas vezes o que acontece é isso. A pessoa ela congela um diagnóstico. Então a situação é essa, congelou. E não vai vendo que às vezes os fatos e os parafatos estão mudando, as coisas estão mudando, a vida muda. E está congelado ali. Então a hipercriticidade, a crítica é isso. A pessoa não vê que os fatos mudaram. Não vê que as coisas mudaram. Não vê que o contexto mudou. E ela mantém aquela mesma postura. Tem correlação com a boca torta até, né? Já mudou o contexto, você já não está mais naquela condição, mas continua agindo e atuando como se estivesse naquele mesmo processo.
processo. Então, o diagnóstico daquela situação congelou. Então já mudou, já não é mais aquilo, já é outra coisa. Mas a pessoa fica ali rígida naquela mesma situação. Então entra lá em cima que a gente fala na autopensenidade enrijecida. Enrijeceu, fechou, ficou ali, não entra mais nada. Os fatos e parafatos não estão mais alimentando a maneira da pessoa ver a vida. Ou seja, na verdade, assim, é atualizar também, né? É Isso. essa atualização, é isso? Isso, não está atualizando. Uhum. Porque as coisas mudam, as pessoas evoluem, os contextos evoluem, as situações mudam. E a pessoa às vezes se congela num processo que já passou. E às vezes nessa vida, na própria vida. Então essa vida já foi, era determinado momento, uma determinada situação, já passou, aquilo já é outra coisa, e a pessoa ainda está presa naquilo, ficou ali, ó. E vai continuar criticando a mesma coisa, falando a mesma coisa, sem perceber. Aí entra o acriticismo. Não entra para verificar que a situação mudou, que os fatos mudaram. Como mudar isso, Adriana? Olha, o que a gente vê na hipercriticidade é a pessoa começar a ter um pouco mais de autocrítica, né? Parar antes de julgar. Isso aí eu acho muito sério. Entra a própria questão, em alguns casos de hipercriticidade, entra a questão do polianismo, se é uma criticidade mais sempre de ver o lado mais negativo, esse é um fato. Mas tem outros tipos de criticidade, de hipercriticidade que a gente elencou aqui. A gente até colocou a autorrepressora, porque a gente fica falando muito da hipercriticidade para fora. Mas tem a hipercriticidade para si mesmo, que a gente fala que é a autorrepressora. Então a pessoa que ela se critica o tempo todo, às vezes você não está vendo, é mentalmente, é dentro da cabeça dela. Então ela está o tempo todo se reprimindo, criando uma tensão intraconsciencial muito grande. Então, esse tipo de postura, e todos os outros, é começar a pensar mais na autocrítica, é o que falta. E aí entra todos os processos que a gente já tem para melhorar o processo. Então, onde eu estou nisso? Se você está fazendo uma determinada crítica, seja auto ou hétero, qual o fundamento disso? Isso está atualizado? Isso está certo? Deixa eu perceber o que está acontecendo. Em relação ao parapsiquismo, isso ajuda muito. Deixa eu checar as energias. Como é que estão as minhas energias? Como é que está a energia do contexto? O que está a situação? Se abrir para pegar mais dados. E você pode até chegar à conclusão que é isso mesmo, que você está, o seu diagnóstico continua mantido, está tudo certo. Ou não. Então eu vejo que é a questão do abertismo e a questão da autocrítica, que é isso. Eu estou pensando, qual é a minha intenção nesse momento? Aí entra a técnica da qualificação da intenção. Como eu estou sentindo? Como é que está a energia aí fora? Como é que está? Tem amparador aqui? Tem assediador? O que está acontecendo? Então isso tudo ajuda muito. Você vai aumentar a cosmovisão das situações para fazer a crítica de uma forma mais fidedigna possível. Dentro do possível, obviamente, né? Que a gente sempre tem vários pontos cegos nas nossas análises. Ok, obrigada. Sim. Polinomiologia, você coloca a incidência comum do polinômio das distorções, todas as distorções que você coloca. Eu vejo que tem muito a relação com o que você coloca em página 25, para a percepção. Sim. Que é justamente quando eu falo a questão do autoparapsiquismo, do eletronótico, né? Que eu falo, ó, dentre os prejuízos mais danosos à autoevolução lúcida, da hipercriticidade à crítica, consideram-se os relativos ao autoparapsiquismo. Há aquele pesquisador da ciência convencional, com acuidade crítica nas questões relativas ao mundo físico, fornecendo relevantes contribuições à humanidade. Entretanto, ao abordar as questões multidimensionais, oscila do acriticismo, aceitando preceitos dogmáticos sem questionamentos, ao hipercriticismo acrítico, considerando de pronto as parapercepções próprias e alheias como fruto da imaginação ou de reações fisiológicas. Então, é o caso da condição paradoxal da pessoa não adotar a mesma hipercriticidade pesquisística, que é positiva, no exame da própria realidade multidimensional e nem identificar a própria incoerência etológica. Como é que ela está agindo? De manter diferentes níveis de criticidade nas diversas áreas de manifestação existencial. Ou seja, eu realmente vejo que o polinômio, está bem explicitado esse polinômio aí. Esse é um polinômio que já existe na enciclopédia. A respeito desses três itens, né?
E tem tudo a ver que no momento que você vai começar a não minimiza essas distorções, a sua visão da realidade já não está tão fidedigna, ela está errada. Então, o seu julgamento também tende a incidir em maior erro. Tá muito bom. Quanto mais você minimizar essas distorções dentro do possível, você cada vez vai ter julgamentos mais corretos, mais em cima do lance. Obrigada. Página 23, en paradoxología. Sí. El primer paradoxo, ¿podría clarificar? No. Esse primeiro paradoxo eu já tinha falado, mas eu falo de novo. É isso que eu acabei de ler, sabe, Mercedes? Da mesma pessoa que ela não consegue manter a criticidade dela em todos os aspectos da vida. Então, em alguns aspectos, ela é super rígida, super criteriosa, e em outros não, ela é leniente, deixa passar, nem critica, deixa a coisa correr solta. Então, esse é um paradoxo dentro da cabeça dela manter essas duas condições. E logo depois a gente fala, né, do paradoxo da falta de criticidade na hipercriticidade anticosmoética. Porque se a pessoa faz qualquer tipo de crítica anticosmoética, ela está sem autocrítica. Porque se tem anticosmoética aí, ela está criando problema para ela mesma. Para começar, vai criar intervisão grupocármica, ela vai piorar a situação do conto, não vai ajudar ninguém. Então tem até o curso, né, lá do Loche e do Antônio, do heterocrítica cosmoética, que é justamente você aprender a fazer heterocrítica, que é muito saudável, mas de uma forma cosmoética. Se você faz isso anticosmoético, já é um paradoxo, já é um exemplo de falta de autocrítica. Você está sem crítica na hora que você faz uma crítica anticosmoética. Isso que a gente está querendo dizer. Qual? O que você acaba de explicitar, em códigologia. A códigologia. Exatamente, o Código Pessoal de Cosmoética, vai ter até um curso agora, né? Qualificando a criticidade pessoal. Você pode colocar lá uma série de itens no seu código, justamente para você buscar criticar da melhor forma possível. Cabe lá os itens. Adriana, eu não Sim, sei se já foi falado. Fala. Na página 23, tecnologia, a terceira linha, técnica da evitação da priorismose. Como é que você pode aplicar isso? É justamente você se questionar, né? O que é a priorismose? É você ter uma série de preconceitos a priori, mas de uma forma negativa. Às vezes é importante você ter alguns conceitos a priori quando você vai fazer alguma coisa. Vai fazer uma negociação, você tem alguns conceitos que você leva com você. A questão é não enrijecer. Se você chegar com esses conceitos, mudou os fatos, mudou os parafatos e não mudou nada, eu acho que já caracteriza uma questão da priorismose. E para evitar, eu acho que serve o que eu falei antes, a própria questão da autocrítica, de estar aberto para o conhecimento, estudar mais. Quanto mais você lê, o parapsiquismo é fundamental aqui, porque a questão da energia, a questão dos amparadores, eles dão muitas informações. Então, às vezes, você está com determinada ideia de determinada situação. Você chega lá, vê o campo energético montado, vê todo o processo ali, os amparadores ali, opa, peraí, vamos rever o que está acontecendo aqui. Ou do contrário, parece que está tudo positivo, chega lá, está cheio o assédio comendo solto, opa, peraí, vamos já questionar a minha ideia. Eu estava achando que tudo estava positivo, às vezes não está tão positivo assim. Então, acho que isso entra para os dois lados, né? Parapsiquismo aqui eu vejo como uma ferramenta importantíssima para a gente evitar isso. Tá, aproveitando também, não sei se você já falou, a tecnologia, a primeira técnica. Você pode dar exemplificação disso? Ah, sim. As técnicas espúrias de manipulação consciencial, utilizando a hipercriticidade e hipercritiquice para constranger e impor ideias. Isso, infelizmente, é comum, né? A questão do uso do gelo, a questão do uso da cara feia, né? A cara feia é boa para isso também, né? Só para aquela cara feia para constranger. Então, a pessoa acaba ficando constrangida de, às vezes, colocar um posicionamento ao contrário e acaba se submetendo. Uma coisa que me lembrou muito também é a própria questão do adolescente. O adolescente, ele faz isso, né?
a questão do grupo de adolescente. Então, ele usa a hipercritiquice, ele vai criticar para que todo mundo fique igual. Então, se alguém vai diferente, o grupo cai em cima para que ele acabe ficando todo mundo igual. Então, tem que vestir igual, tem que pensar igual, tem tudo igual. Também uma característica do grupo de adolescente. E eu acho que a gente pode pensar em outros grupos também de acontecer esse tipo de coisa. Acaba tentando nivelar a situação de uma forma mais patológica, sem o debate, sem a discussão, a troca de ideias. Então a gente vê aqui, que a gente colocou também na cultura, que é o policiamento coercivo das autoexpressões nas culturas repressoras. Que entra desde a questão de ditatorial, os ditadores, até a gente pode até pensar na questão do adolescente, é mais ou menos isso, né? Há um policiamento. Todo mundo tem que vestir igual, o mesmo corte de cabelo, fica todo mundo igualzinho, naquelas gangues, né? Ai de quem tentar falar alguma coisa diferente. Tem que beber, tem que usar isso, tem que usar aquilo, e a pessoa que não faz isso, ela tem que ter muito mais personalidade para ela não entrar nessa confusão. Exige mais da pessoa, né? Mais maturidade para ela não entrar na onda do grupo. Adriana? Sim. Na efeitologia, eu não sei se foi falado, porque eu cheguei um pouquinho depois. Não tem problema. O segundo efeito, o efeito travão cognitivo da vaidade intelectual. Você pode falar mais um pouquinho? Sim, esse efeito também já foi usado na enciclopédia, porque o vaidoso intelectual, se a gente pegar aquela questão da vaidade no sentido mais negativo, né, da pessoa ele se acha o gênio, ele se fecha, ele acaba tendo um efeito travão, porque ele não vai trocar com os pares, ele não vai estar aberto às críticas, ele vai se sentir muito dono da verdade. E com isso, ele vai travar a própria intelectualidade. Porque quanto mais a pessoa está aberta aos debates, está aberta às leituras, aos outros pontos de vista, ela enriquece o próprio ponto de vista dela. Tem até o verbete, né, que é o heterocríticofilia intelectual, que eu busco justamente fazer essa argumentação, né? Como que a heterocrítica, ela ajuda ao intelectual, mesmo uma heterocrítica que foi infundada, porque ela vai te fazer, nem que seja para ela reforçar a sua argumentação, você fica mais seguro da sua argumentação. Não, olha, não é bem assim, é isso, 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 isso. Então, ela sempre vai ajudar de alguma forma, tirando exceções que a gente coloca lá no verbete também, que são os limites, né? Que você tem a hora que você tem que cortar a heterocrítica também. Mas aí você pode até ver no verbete com mais detalhes. Adriana, mas a vaidade, ela acaba travando. Repete para mim o nome do verbete? Heterocríticofilia intelectual. Tá, ok, obrigada. Tá? Adriana, aqui na letra A, Oi, na página 23, tecnologia, novamente, na técnica do sobrepairamento analítico, a gente poderia incluir a tábula rasa ou não tem nada a ver? Olha, eu vejo como diferente, né? Pois é. Isso porque a tábula rasa é você deixar a sua cabeça, né, totalmente branca, como se você fosse um ET chegando aqui agora. Pois não é isso, professor? Então, é um ET chegando aqui, então você está zerado. O sobrepairamento, de certa forma, tem uma correlação, mas é você sair, né? Não necessariamente você vai estar vendo como ET. Na hora que sai, você não faz. Como é que seria? Eu diria que elas têm uma correlação, né? Uma correlação, né? Professor, você quer complementar alguma coisa? Mas quando você tem um cômodo, você guarda o material. Então, o que você faz? Você afasta todo esse cômodo, todo o material dentro do cômodo. E o que você faz? Afasta para os lados. E deixa todo o recheio limpo para receber ideias novas. Isso é que é o ideal na questão entende? Zerar a cabeça. Que a gente zera to make room, quer dizer, para fazer espaço, para receber outras coisas. É aí que isso aí é bom. Então, sob essa abordagem, esse prisma, é muito importante, né? Zerar a cabeça. Aí ficar batendo uma relação com o sobrepairamento analítico, né? Agora, hoje é muito bom vocês criticar que nós estamos offline. Não tem ninguém escutando. Estamos só entre amigos.
Agora, vocês sabem que isso é tapiação, né? Porque tudo é gravado. É. Ele só não tem direito de falar nesse momento ao vivo, né? É. Questão de tempo, exatamente. Alô? Sim. A questão de zerar a cabeça. Como se zera a cabeça? Que é uma dificuldade, às vezes, porque a gente fica aí pensando. Como zera? Uma boa coisa que eu dou como técnica é a área e o princípio e a divisão ou aquele horário antilucano. Então você acorda bem cedo, mas vai dormir bem cedo. Lá para as 8 horas você vai para a cama e procura dormir. Agora, você acorda lá para as 4 horas, se você não está acostumado, todo ano já é um horário, quase que já o sol aparecendo. Então, 4 horas da manhã. Aí você não pensou em nada, não está pensando em nada, você só lava o rosto, você está entendendo? E vai trabalhar. Geralmente aí você pode arranjar. Não está pensando em nada, não tem plano nenhum. Não pode ter nada marcado. Nenhum processo com máquina nenhuma. Só fica uma folha com a caneta. Você já deixa antes de dormir. Aí a pessoa zera. Esse é o melhor. Isso aí funciona. Da hoje eu estava conversando com a Mabel sobre o processo antilucano. Eu estou estudando aqui a relação que tem essa área do dia e do trabalho da pessoa com a semiconsciencialidade. Isso aí eu ainda não escrevi ainda na enciclopédia. Eu vou fazer um verbete sobre o assunto. Isso é seríssimo. Entende? Agora, é justamente o antilucano permite isso. Agora, ele permite de uma maneira melhor. Ele não só limpa a cabeça internamente na pessoa, como ele vai limpar o holopensene para predispor um ambiente adequado às ideias. Porque o ambiente fica tranquilo, de madrugada, tudo silencioso, sem ninguém, nenhum compromisso evidente. É o máximo. Agora, é bom lavar o rosto. Está se preparando para a recalcularização. Sim, aqui. Na efeitologia, os efeitos repressores da hipercritiquice na educação infantil. Seria em cima da criança uma hipercrítica? Isso aí é bem brabo mesmo. Tem até alguns artigos que falam de questão de esquizofrênico, que eles falam da postura de hipercrítica até dos pais e tudo. Mas o que eu te vê na própria criança mesmo, eu já presenciei algumas coisas que é difícil você ver na rua, às vezes a vontade até de intervir, mas às vezes não dá, né? Aqueles pais que acabam com a criança. É uma crítica atrás da outra. E às vezes é excessivo. Olha, às vezes a criança está quietinha lá. Você está muito agitada. A criança não está nem mexendo, coitada. Já está totalmente reprimida. Então, esse processo na infância é muito danoso. Porque vai reprimir a expressão, vai reprimir uma série de coisas. Aquela criança começa a chorar, fica quieto. Então, às vezes tem uma série de... Ou então começa a debocha, você é assim, você é assado. Então, tem pais que podem ser extremamente cruéis com os filhos. Porque eles vão... Às vezes é uma brincadeira, está brincando, e a criança não tem nenhuma confiança para ela aguentar, às vezes, pensar que aquilo é uma brincadeira. Então, é o tipo do deboche, faz aquele deboche com o filho, e às vezes a criança não entende aquilo, ela é mais literal, isso pode ser extremamente danoso. Eu já vi alguns casos bem complicadinhos mesmo, assim, da criança totalmente reprimida e sem... E às vezes se você não tem uma condição, se você não está numa condição de atuar, é difícil você abordar uns pais, você tem que tentar abordar. Então eu vejo que essa hipercrítica, quando ela, o que eu quis dizer aqui,
ela já é danosa, como a gente falou, que é a questão da postura debochada, né? A postura dogmática, aquilo dos pais que sempre quem tem razão sou eu, não deixa a criança nem expressar a opinião dela. Isso vai ter muito mais danos do que se faz isso com o adulto. O adulto, bem ou mal, ele tem mais o que se defender. Uma criança em formação e vindo do casal parental, né, ou das pessoas que cuidam, isso vai ser bem mais complicado. A crítica pela crítica. É isso que a gente queria frisar aqui, sabe? Para não esquecermos essa questão aqui. Obrigada. Só aproveitando, eu me lembrei bastante de um termo chamado a pessoa cri-cri. Você já ouviu falar? É verdade, é verdade. Eu não sei onde Faltou caberia que poderia caber o cri-cri em algum lugar, né? É verdade. Ou até aqui a Consim cri-cri, na ecologia, até daria. A gente até colocou aqui na culturologia, as tricas e futricas assediadoras da cultura da fofoca, né? Porque a gente esquece que a fofoca, ela, até certo ponto, era uma hipercritiquice. Porque geralmente com a fofoca, né? Ela tem tá falando mal de alguém, ela tá, por trás, tem um juízo de valor. E às vezes a pessoa esquece disso, na ansiedade de ter material de divulgação, ela pega a interpretação errada daquela situação e ela vai criando um processo bem complicado também. Adriana, acha que o perfeccionismo também tem a ver com isso? A gente coloca aqui o perfeccionismo na questão da postura autorrepressora, da pessoa se reprimindo, né? Então ela coloca aqui, eu coloco, a submissão aos desmandos do egão perfeccionista. Na postura autorrepressora. Então coloca lá, a pessoa, se ela fica se reprimindo, o hábito de coibir a autoexpressão, que é a hipercriticidade consigo mesma, o vício da acusação silenciosa, porque ninguém está vendo, ela está se autoacusando o tempo todo. As autorrepressões rotineiras, as autoexigências excessivas, a submissão aos desmandos do egão perfeccionista. Então, o egão perfeccionista, ou você está tudo certo ou nada vale. A tensão intraconsciencial crônica, a autoparalisação evolutiva, a acriticidade perante a anticosmoética crassa presente na autossabotagem evolutiva. Então a pessoa ela não vê que no momento que ela está fazendo isso, ela está sendo anticosmoética com ela mesma e ela está vendo como ela está se autossabotando, ela não vê isso muitas vezes, né? Então ela está acrítica também. E não vai resolver nada, né? Adriana, na letra D, sim. Na página 23, tecnologia, sim. Na terceira linha você fala da técnica do polianismo terapêutico. Eu queria saber como é que é essa técnica, porque eu estou lendo um livro que na verdade já acabei de ler e agora eu estou aplicando a técnica, que é a técnica de ficar 21 dias sem reclamar. Eu vi esse livro. Parecia meio bobo, mas assim, funciona. Gostei. Legal. Está funcionando. Não, isso aqui eu já falei no início, é o próximo verbete que está aí para votação. Se você tiver um pouco de paciência, a gente vai debater isso com mais calma. Tá bom. Mas é justamente o polianismo terapêutico é você usar o que dos aspectos de poliana pode funcionar para determinados temperamentos para você melhorar a própria visão de mundo, né? Então a pessoa que tem uma visão muito negativa, na hora que ela pode usar o polianismo terapêutico, para ter uma visão de mundo um pouco melhor, buscar ser mais traforista e sem perder o discernimento. Porque a poliana, ela perde o discernimento. Tá ok. Essa técnica e os efeitos repressores da hipercritiquice, da educação infantil lá que você falou, elas podem ter... você pode usar essa técnica para aquele outro modelo? Porque às vezes a repressão na fase infantil é muito... Às vezes até transforma a pessoa já meio empoliana em umas coisas e hipercrítica na outra, que é aquela outra questão que você falou, na patologia, de você ser leniente. Como é que você vê essa mistura toda aí? Eu não sei se eu compreendi a sua pergunta. Você falou da pessoa, como que ela pode usar o polianismo nisso? Isso. É isso que eu estou falando, é você, a pessoa, né, buscar
ser mais traforista. Então, ela vai olhar o traforismo, buscar aquela postura do cético, otimista, cosmoético, que a gente fala, né? Você não é aceitar tudo e achar que tudo está correto, que todo mundo é bonzinho. Sim. A gente está na era das consréus, então não dá para achar mesmo que todo mundo é bonzinho. Tem que estar bem autocrítico em relação a isso. Mas sem perder o discernimento, mas também ver o lado melhor das pessoas. É o contrário, ela vai de encontro àquela postura que também ela é a crítica, de você ver tudo negativo. Então você vê tudo positivo, falta autocrítica, então todo mundo é cor-de-rosa, todo mundo é bonzinho, todo mundo só quer o meu bem. Isso está errado, isso aí você não tem autocrítica. Mas também o outro lado também achar que todo mundo é negativo, ninguém gosta de você, todo mundo quer o seu mal. É a mesma coisa, são os dois extremos da mesma moeda, os dois estão equivocados, que não é assim. Então, o polianismo terapêutico seria para aquelas pessoas que tendem para o lado mais negativo, tentar buscar ver o lado um pouco mais colorido da vida, mas sem perder o discernimento. Novamente, frisando isso aí. Obrigada. Aqui no ar. Sim, pode falar? Tá dando para ouvir, tá? Agora sim, Tânia. Agora deu, né? É na última página 25. Tá. É o segundo item, para a percepção. Fala um pouco dessa ideia que você traz aí do auto-parapsiquismo, está relacionado. Como é que é isso? Oi? Como é isso? É o que a gente observa, sabe, Tânia, às vezes dando aula e da parte mais parapsíquica, dando dinâmica, que existem determinados perfis que têm uma postura, uma hipercriticidade. Então, uma pessoa fala que não percebe nada. Não estou sentindo nada, estou sentindo nada. Ela começa a relatar, ela fala, não, teve um choquezinho aqui, teve não sei o que aqui. Então, ela está hipercrítica com ela mesma. Ela não está nem tendo uma visão mais, uma criticidade mais real. Não, olha, não é que eu não senti nada, eu senti isso, isso, isso e aquilo. Pode ser pouco? Pode ser. Não era assim pouco pelo padrão que ela gostaria de perceber. Mas ela percebeu alguma coisa. E há aqueles também que nem isso eles admitem. Senti isso, mas isso é do meu organismo aqui. Isso aqui é fisiológico, é da minha imaginação. Ela não dá a hipótese de não ser. Então a questão pode ser da imaginação? Pode. Pode ser reação fisiológica? Pode. Mas se ela não se abrir a pesquisar isso, ela não vai chegar ao parapsiquismo mesmo, que é a percepção que ela vai tirar a parte fisiológica, ela vai tirar a parte da imaginação e ela vai chegar no fenômeno em si. Se ela partir do princípio que tudo ou é o acrítico também, que tudo é fenômeno, né? Tudo é fenômeno, e na verdade, e não leva em consideração esses aspectos que eu falei antes, como do outro lado, de achar que nada é. As duas posturas é uma hipercriticidade acrítica, porque a pessoa ela tá se julgando crítica. Não, eu sou muito crítica, eu sou muito criteriosa. Mas peraí, que critério é esse que você não leva em consideração todas as possíveis variáveis? É isso que a gente está querendo ressaltar aqui. Tá ok, muito obrigada. Adriana, el primer binomio que usted habla de hipercriticidad crítica e ignorancia ignorada, la relación de una rigidez de la hipercriticidad crítica con la ignorancia ignorada, ¿cuál es esa relação? Olha só, a ignorância ignorada é um outro verbete que a gente justamente fala dessa ideia de tudo que a pessoa ignora, né? Então ela ignora que ignora. Então é aquela pessoa que é dona do mundo. Então eu sei tudo e ela não vê um universo de coisas que ela ainda não sabe. E isso tem uma correlação que a gente está colocando, um binômio junto com a hipercriticidade acrítica. Eles têm correlação. Porque na hora que a pessoa ela sai criticando com a priorismo, sem questionar, ela tem um universo de coisas que ela ignora, e ela nem se questiona que ela está ignorando. Então ela não parte do princípio de que, se eu sou pesquisador, existem várias variáveis que eu possa não estar vendo nessa questão. Vamos ver qual eu posso olhar. Então ela vai olhar o máximo possível dentro da limitação dela, e aí ela vai chegar a um parecer. Obviamente vai chegar a um parecer e um diagnóstico. Mas a questão é quando esse diagnóstico, nas duas situações,
tanto da hipercriticidade quanto da ignorância ignorada, há um congelamento de diagnóstico. A pessoa congela, isso é assim e ponto. A vida é assim e ponto. E não se abre para novas experiências, a ver os fatos e os parafatos que podem corroborar as minhas ideias ou podem refutá-las, fazê-las, questionar essas mesmas ideias para serem mudadas e ampliadas. Então, se eu me fecho, eu congelo, o que eu sei é isso. É diferente da postura de você estar aberto para ir, se não é isso mesmo, eu estou correto ou não. Isso aqui não está muito certo. Deixa eu corrigir essa maneira de pensar aqui. Obrigada. Adriana? Sim. Aqui do lado da Alba aqui. Tá, eu vou te ver lá. Ah, tá bom. Porque senão me perco. Ah, já te achei. Fala. Na página 25, lá na número 8, postura recriminatória, eu fiquei com uma dúvida de forma ali na segunda linha. Tá, o vício do mas. Que aí os 3 pontinhos estão separados ali do mais. Eu já vi em livro e tal que vem junto. Mas foi de caso pensado se eu colocar separado assim? Não, isso aqui eu acho que a gente pode consertar. Tem que ver qual que está mais correto, tá? Eu queria fazer uma pergunta para o professor Valdo, não sei se pode. Lógico. Tá. Professor, é o seguinte, eu queria entender um pouquinho melhor como é que funciona ali o título dos verbetes do Dicionário de Argumentos da Conscienciologia. Como é que funciona o título e o argumentum que vem embaixo? Seria... Olha, existe aí um processo de padrão. O maior padrão que tem é o seguinte: todo título do verbete, ou da entrada, ou da cabeça do texto, ele termina em logia. E todo argumento que está dentro da cercadura, que tem o título do verbete, o argumentum, ele termina em lógico. Isso eu estou falando do ponto de vista de sufixo. Você entendeu ou não? Isso aí é que é o padrão. O dicionário tem já uma série de padrões rígidos. E isso foi feito para clarear. Porque ele geralmente tem um texto pequeno, para ver se clareia mais as coisas, para ir diretamente aos finalmente. Dentro desse, por exemplo, aqui dentro de cosmologia, poderiam ter outros argumentos? Além desse... sempre tem, né? A gente nunca, mesmo a enciclopédia nunca tem tudo. Sempre tem coisa que você pode acrescentar. Agora, esses aqui, eles vão diretamente àquilo que interessa. É o que nós chamamos a ideia centrada, a ideia básica, entende? A ideia chefe, entende? É o cerne, é o olho do furacão. Então você veja na taxologia 7 categorias de princípios conscienciais. Nós estamos mostrando aí a essência de um negócio imenso. Só isso aqui, isso dá um outro livro. Agora, nós queremos mostrar a situação dentro do processo da argumentação. O dicionário é de argumento. Se você não entendeu o que está aí, você me fala para a gente ver se clareia. Mas agora, do jeito que nós estamos colocando, até esse nível que nós estamos expondo, eu acho que está claro. Agora, para fazer revisão, eu vou colocar todos os princípios conscienciais, que são 4 que eu estou falando, tudo em itálico, para chamar a atenção. E na pré-vida, na taxologia, o número 1 está em negrito. É isso que eu falei, que você não viu. Isso também eu vou corrigir. Essa eu já vi. Professor, tentei para ir para ver. E tem uns seus lá também, instrumentologia na terceira linha. Com seus, pode? Pode, parasita, com seus níveis. Ok, obrigado. Eu gostaria que você, se pudesse, comentasse a respeito, na página 25, em postura recriminatória, o que seria, então, um antídoto ou uma vacina para que se pudesse minimizar e recuperar esses maus hábitos e tudo mais que essa postura traz, né?
Olha, eu acho que aí entra um processo da pessoa. Primeiro, ela teria que entrar dentro dela mesma para ver por que o temperamento dela é assim. Se isso é, como a gente falou de posturas, né? Então, existe. A pessoa pode fazer isso eventualmente ou estar mais. Uma postura mais presente no temperamento, né? Então, tem que ver o que é isso. Se for uma mais presente no temperamento, tem mais coisa a ser trabalhada, não é tão simples. Se é uma postura que você faz de vez em quando, aí é uma questão mais fácil, é opção, né? Não estou me vendo fazer isso, não vou fazer mais pontos. Se é uma coisa que já está boca torta maior, já está enraizado, e aí entra um processo de terapia, de própria autoanálise, ver qual é a raiz disso, por que eu me comporto assim, por que meu temperamento teve esse jeito, eu estou me defendendo, é uma defesa, é o quê? O que está por trás? Então, existe um processo muito maior, se for uma questão de já dentro do temperamento, entendeu, Érica? Então, tem que ver como a gente colocou postura, é porque cada um de nós pode se incorrer em algum tipo dessa postura uma hora ou outra. Então, se é uma coisa eventual, eu não vou fazer, acabou, pronto, estou me vendo fazendo isso, mordi a língua, parei, tá? Agora, se é maior, vai exigir um maior trabalho. E eu vejo que é importante pensar, refletir mais sobre a questão do traforismo, porque essa recriminatória é a questão do trafarismo que a gente coloca depois, né? Que é o hábito de sempre enxergar o pior em coisas, pessoas, condições, contextos e ideias. O vício do mais, aquela pessoa que sempre nunca está bom. Não, mas a gente até coloca um princípio aqui que fala, né? O princípio pessoal patológico de nada ser bom o suficiente. Ou o princípio pessoal patológico de desejar tudo ao próprio modo. Então, na hora que o foco na confirmação e delação de erros e fraquezas. Tem pessoa, ela está vendo o que está errado. Então, ela faz questão de olhar o que está errado, porque ela tem que delatar, ainda vai falar. Aí tem que ver o que tem de positivo nisso. Eu posso realmente estar ajudando se eu falar isso, mas se eu falar na hora certa, no momento certo, com a palavra certa, do jeito correto. Então, pensar na questão do traforismo e a questão da cosmoética. Então, os comentários e fraqueza. Os comentários de reprovação, acusação e inculpação. Aqui já é errado. A pessoa está sempre reprovando, acusando ou pondo culpa em alguém sobre alguma coisa. E isso já está fora. Ela pode usar essa criticidade de uma forma cosmoética e ajudar o contexto, ao invés de só jogar para baixo tudo. A sinceridade cortante. A sinceridade, ela é importante, mas ela tem que saber o momento certo, a hora certa, o jeito certo. É diferente do esculacho. E a pessoa, ela tem uma acriticidade perante os efeitos nocivos multidimensionais desse trafarismo. E, na verdade, na hora que a pessoa está pensando naquele trafar o tempo todo, ela está reforçando esse holopensene, ela está reforçando o erro e ela não está ajudando nada. É diferente de você ver uma situação com autocrítica e entrar, pode até falar o errado, mas para ajudar, para tentar melhorar, para que aquela coisa fique cada vez melhor. Era isso que a gente tinha pensado aqui. Beleza. Eu acho que isso aqui lembra muito também a questão da síndrome do justiceiro, né? Tem artigos já de pessoas aqui da CCI que escreveram, acho que foi a Rosemary e tudo, Bernardes, se eu não me engano, que ela escreveu um artigo Síndrome do Justiceiro. E me lembra também que muito dessa postura pode levar para a questão não do preciosismo, mas do perfeccionismo, né? Ou do ansiosismo, já que dependendo do traço, né, a pessoa pode ficar com uma série de outras repercussões, né, negativas. A gente coloca até no binômio a questão do ansiosismo. Essa hipercritiquice, ela tem uma relação direta com o ansiosismo, né? Porque a pessoa se empolga, ela fica ansiosa e ela sai fazendo. Ela não para para ponderar. Ela sai fazendo. Então, o ansiosismo está bem presente aqui. A gente coloca, eu acho que eu não sei se é na interação. Eu li também em algum momento isso. A gente coloca assim, interação imatura na interação, empolgação e logicidade. Então, você está muito empolgado, você acaba caindo na ilogicidade, né? A interação, análise superficial, síntese precipitada, pronunciamento leviano. Então, você acaba falando a coisa fora, dando palpite infeliz, né? Falando errado na hora errada. Impulsividade, irracionalidade,
vai gerar um arrependimento. Está tudo relacionado, né? E aqui a interação ansiosismo-erro. Então, essa também é uma interação que já tem na enciclopédia, né? Que você é ansioso, você tende a errar mais. Está mais propício a cair em erro. Muito obrigada. Aqui é a Rosa. Uma pergunta sobre o dicionário. Na página 8, Serexologia, quando o senhor coloca sobre essa evolução dos princípios conscienciais, no extrafísico, até eles atingirem no intrafísico os ecossistemas evolutivos, onde eles se encontram no extrafísico em outros ecossistemas apropriados? Como ficam? Não, tudo está aí dentro. Uns podem ter mais evolução, outros menos, né? Depende da situação. Mas tudo está aí dentro. Aqui, mais do que isso, é a hora que acaba, né? Então aí a consciência dele seria outra coisa. Mas o que nós estamos falando está tudo aí dentro. A hora que eu falo botânicos, por exemplo, aí entra tudo. Os micro-organismos, essa situação toda, porque tem coisa que hoje a própria ciência convencional não sabe se é botânico ou se é animal. Se é um germe ou se é o quê? É uma semente? Ninguém sabe. Então existe, por exemplo, no extrafísico um ecossistema também que vai ser, que vai gerar o protótipo do ecossistema intrafísico. Mas o que interessa mesmo é o processo nosso aqui. Porque a maioria desses princípios, quando são muito ainda inferiores em evolução, extrafisicamente não bate nada, né? Não resolve nada. O processo que resolve é aqui. A demonstração da vida é aqui. Por isso que tem tanta gente da baratosfera que quer viver a vida humana, porque são os animais, né? Quando o processo é humano, é aquilo que nós chamamos, são os primatas. O problema nosso, difícil, é o seguinte: a vida humana ela é muito concreta para quem ainda não evoluiu. E a vida extrafísica, ela é muito mais abstrata, mas de uma concretude muito maior nessa abstração para as consciências que já evoluíram. Então esse paradoxo de condições entre concreto e abstração é terrível dentro do processo de evolução, eu acho. Isso aí é que a gente tem que levar em consideração. Até quando o senhor coloca os subhumanos, eles são semiconscientes, né? Que eles já têm os primórdios da consciência. Já tem alguma coisa. Agora, o que eu acho mais sério é a hora que começa a individualização. Tudo indica que já existe uma individualização nesses micro-organismos. Agora, a gente não sabe, não se explica isso, como é que é. Agora, você sabe, tem tanta coisa que não se explica, né? Nós estamos procurando. A gente ainda não tem inteligência para isso. Por exemplo, né? Para mim, eu acho que a paragenética ainda tem nuances, minúcias, detalhes, que nós não temos ideia. O que é que fixa na pessoa de uma vida para outra? As vidas não são perdidas. Elas demarcam, elas vincam o princípio consciencial cada vida. Ninguém esquece. Agora, isso que estão estudando hoje na neurociência, a neurologia, estão vendo os processos do cérebro, eu acho tudo pequenininho demais. O paracérebro deve ser coisa muito mais, em matéria de contingenciamento, em matéria de fundamentos, de complexificação, deve ser um absurdo. Então, por exemplo, você já pensou, em vez de pegar aqui e ver alguma coisa do cérebro direto, a gente pegar o paracérebro da pessoa e pegar determinado ponto, aonde vai dar naquela vida que você teve há 5.215 anos e 6 meses. Vai ver o que é que tem, que lá está registrado. Então, isso eu acho um absurdo. Agora, é isso que eu descobri há muitas décadas que o AIEC estava estudando. É justamente isso. Isso aí é que eu desejaria saber.
Então é uma beleza, a gente tem que fortalecer, exaltar, dar força para a ciência convencional caminhar. Mas com um pouquinho de noção do que se tem extrafisicamente, o jeito é a banana technique, não tem saída. Por isso que eu uso tanto a banana technique. Não precisa de ter um desdém, não precisa de esnobar. Mas vamos ajudar, mas é muito pouco. Então, é sempre assim, né? Infelizmente, nós somos seres humanos. É o seguinte, quem já comeu ambrosia, não vai gostar só a sopa de bucho de alguma coisa. Né? A pessoa fica pensando em ambrosia, né? E não no bucho. Você sabe o bucho lá do Nordeste que se come? Né? A dobradinha aqui, nossa. Entre a dobradinha e a ambrosia, nós ficamos aonde? Né, que ficamos? Você entendeu, né? Professor, nessa mesma segmento, nessa mesma pergunta, existe uma forma mais acentuada para explicar uma posição de um cidadão, um ser humano, hipoteticamente falando, com uma atitude animalizada, animalesca, vamos assim dizer, ele comete um desatino, mata 30, 40, ou chega numa determinada pessoa e descarrega o que ele tem, dá 100 tiros naquela pessoa. Ele extrapola todos os limites do possível, do imaginável de um equilíbrio. Existe uma forma de explicar isso daí? Com mais equilíbrio, com tranquilidade? Não, o problema todo de evolução, a gente tem que ver aquilo que a pessoa já teve a experiência, aquilo que não teve. E o que é que ela conseguiu resgatar no corpo que ela arranjou. Não interessa qual o nível de evolução dela. O processo é o nível de recaptura dos cons magnos que ela tem. Então, por aí é que a gente vê. Eu, por exemplo, de vez em quando, eu fico olhando uma série de cachorros ou um grupo de gatos. E eu fico olhando. Esse gato, ele já recuperou todos os cons possíveis nele, ou ele está na metade só do material dele? Extrafisicamente, será que ele tem mais lucidez? E aquele outro, como é que é? Ele está com o máximo. Ele já adquiriu mais aqui nessa vida, devido conviver com a gente, do que ele tinha na intermissão dele. Então eu fico pensando nisso tudo e a gente vê as limitações do processo. Agora, eu olho muito o processo da limitação do sub-humano para ver o que eu faço para ampliar a minha ilimitação consciencial. Eu acho, para mim, isso é ilimitado. Nós não podemos dizer que a consciência tem limites. Então, é aquilo que se fala. Uma coisa é impossível devido ao desconhecimento. A hora que você começa a conhecer, aquilo fica possível. Eu ponho um ponto de interrogação nisso tudo, devido ao processo da consciência livre. Já não sabe os potenciais que tem uma consciência dessa. Agora, eu, dentro de mim, faço uma questão terrível. Hoje, por exemplo, eu falei aí do antilucano. Aquele negócio de se levantar de madrugada e você está todo zerado e pronto para raciocinar com uma nitidez total, corpo descansado, sem dor de barriga, não precisa fazer xixi, não está com fome, não tem nada. Ali você está preparado para aquilo. Num ambiente silencioso, nada interfere em você. As máquinas mais sérias para te chamar estão desligadas. Interfone, celular, enfim, tudo. Então como é que fica? Ali então, você começa a raciocinar no máximo que você tem. Esse é o melhor processo para a gente recuperar os cons magnos, os megacons. Eu faço muita questão de levar isso em consideração nas minhas coisas. Praticamente, atualmente, por exemplo, nessa fase da minha vida, eu uso isso sempre. De 3 e tem, conforme o dia, 7 horas. E é assim que a gente consegue ampliar o processo das ideias, dos escritos,
do autorado. Esse é o caminho da melhora do autorado. Foi além do que eu esperava. Obrigado. Tá. Nós agora vamos estabelecer aí um pequeno interregno, né? Ou seria melhor, um interlúdio, né? Para fazer. Pessoal, por favor, pedimos que os celulares sejam desligados e também para não teclarem o computador na hora da megafonização. Obrigada.
Então, como é que você sentiu aí as energias? Senti boas energias. Você acha que você aprovou o campo? Sim. Então tá bom. Porque ele sabe, ele entende dessas coisas, isso aí é importante. Eles já te colocaram aí, você foi sorteado de propósito, para saber como é que é, se você aprova ou não esse campo. Agora, ó, hoje nós estamos com um amigo nosso aqui, um amigo da família. Sabe? Você sabe quem, né? Quem? É? Você sabe quem é? É, o Hércules. Ele está aí. Está aí fazendo força. Pondo energia na gente. É um amparador lá, o Galó, lá da sua área. Tá certo? Uhum. Você está se sentindo bem agora? Tá bem? Eu tô. Então tá bom. E como é que foi lá com você, Renzo? Mas aqui trabalho aqui para desaginar aqui o frontochakra, né? É. E aí depois eu consigo. E foi muito bom. Mas você sentiu o campo, como é que funciona o campo? Como Eu é que dá? senti assim a energia descendo e voltando assim, primeiro, passando por todo o corpo. Como um movimento assim, vinha de cima. Agora, você depois tem acalmou. Você tem para mim ela foi advogada. Ela te ajuda, ela está aí presente também. Uma amparadora. É uma senhora. Ela é magra, alta e tem panca assim de advogado. O jeitão dela. Sabe como é que é? Tem presença, força presencial. Eu já tinha visto essa senhora antes, mas não sabia que era não. Agora não, eu vi que é. Deve ser ela que te ajuda nos seus trabalhos, tá? Desenvolvimento, essas coisas. Que você, a gente vê que você tem assistência pela a sua firmeza, a clareza de opinião, abordagem. Quer dizer que essa dona é boa, hein? Estou me esforçando para melhorar, mas acho que eu tenho amparo. Isso sim, eu sinto bastante amparo de função. Para mim é ela. Que bom, professor. Ela é boa. Que bom. Obrigada. Pois é, eu te agradeço muito essa oportunidade. Valeu. Obrigado, viu?
Então. Vamos ver se eu consigo lembrar de tudo, né? Foi muita percepção eu tive. Quando eu sentei lá, eu já comecei a sentir um pouco o cardiochakra, e fiquei trabalhando com energia, falando, não vou chegar lá na frente pagando mico, né? O cardiochakra explorando aqui. Mas não teve jeito. Cheguei aqui, continuei sentindo o cardiochakra. Aí, a hora que você começou, eu senti muito forte o frontochakra, mas como se tivesse fisicamente encostando mesmo, bem forte mesmo. Senti o fronto, e aí eu senti, assim, um balonamento geral no corpo todo. Aí depois eu senti como se tivesse uma consex desse lado aqui, e depois veio uma outra desse lado, como se estivesse bem pertinho mesmo. Não sei se eles estavam mexendo com a minha cabeça. E aí eu tive a sensação de que eles falaram alguma coisa, mas eu também não ouvi, eu só tive a sensação. Aí eu senti que não percebi mais elas, sentia esterilização pelas minhas mãos, assim, sentia fluxo vindo de você em jatos, tinha uma frequência, assim, né? E teve um momento que eu senti como se tivesse, assim, pressionando a minha cabeça, mas apertando mesmo, assim. Aí depois eu senti como se estivesse descoincidida para a cabeça, expandiu tudo, assim. Até falei com os operadores, né? Eu podia aproveitar, dar umas mexidas aí, né? Dar umas ajeitadas. Ajeitar os parafusos, aproveito para apertar, né? E assim, um profundo bem-estar, né? O tempo todo. É o que eu me lembro agora, mas assim, foram muitas percepções mesmo. Então tá bom. Fora de sério. E você, Marcinho? Quando eu sentei lá, eu senti bem a movimentação no corpo, do campo, aquele tal. Agora, quando eu sentei aqui, o que aconteceu? Parece que acalmou tudo, uma calmia, como se estivesse assim no oceano, bem calmo, tranquilidade, e aquilo ficou mais o tempo todo. Mas assim, mexia no corpo, na perna, aquelas energias, mas bem assim suave, tranquilo, e aquilo ficou uma calmaria, mesmo mental, tudo, calma, mas o tempo todo, bem calmo, tudo tranquilo, como se estivesse dentro de um vácuo tranquilo, bem assim, mental tudo. Então tá bom. E você, como é que foi? Bom, minha primeira experiência aqui, eu senti um pouco de ansiedade, um pouco de tensão, eu senti meu coração bater muito forte. Aí eu sentei, senti um relaxamento, eu senti o professor Valdo entrando na minha mente, parece, ele está lendo alguma coisa, está sentindo alguma coisa. Eu senti vontade de querer sair de mim, mas eu senti o peso da minha mão, estou muito pesada, né? Uma coisa bem estranha. Senti muitas energias, muito fortes, muito intensas. Me veio assim a vontade de querer sair para ir perto de pessoas que estão comigo ali, a Luciana. Então eu senti, Luciana, preciso de uma ajuda aqui. E ela tem sido a minha guia, uma pessoa que tem então, mas ela que me dá essa tranquilidade. Agora você está sentindo bem aí? Tá bem? Sentindo muito bem. Minha primeira experiência, eu gostei muito. Agora, ó, hoje é engraçado, mas, por exemplo, se nós formos colocar o campo, um determinado campo que você for estudar, igual esse, e a gente for colocar o que predominou, foi o mental soma ou o psicossoma? Hoje foi predomínio total de mental soma. Tanto o outro quanto esse. A gente nota direitinho o processo. Eu não sei se é por causa dos meus trabalhos desde madrugada, se é por causa de vocês, o Moacir aqui, o processo da doutora aí, da primeiro campo. Tudo isso eu acho que induziu o processo para o mental soma. Agora, por exemplo, às vezes a pessoa pode perceber isso no campo. Por exemplo, uma pessoa que tem muita tendência para a arte, quase sempre, quando ela estabelece o campo que é dela, é um campo mais psicossomático. Entende? Agora, o povo que está mexendo mais com processo técnico ou alguma coisa de energia, de parapsiquismo consciente, geralmente é mental somático. Esse de hoje, por exemplo, a gente pode classificar como sendo bem claramente mental somático. Isso é bom, positivo. De modo que, se precisar, a gente chama vocês, convoca. Tá bom? Muitas graças.
Gente, eu então reintegro a Adriana a vocês. Tá certo? Professor, posso fazer uma pergunta, mas é para o senhor. Antes eu estava falando com relação à paragenética. Então, o que vai ficando para a gente de vidas e vidas. Quais são vamos dizer assim, as heranças que a gente vai tendo quando a pessoa tem um paramicrochip na paragenética deles? Digamos que na próxima vida não tenha mais aquele paramicrochip. O que ele deixa? O que deixa na paragenética dele? Deixa as conquistas que ele conseguiu com aquilo. Então, quase sempre há uma ampliação ou aprofundamento da sensibilidade dele de perceber as coisas em matéria de parapsiquismo. Isso é inevitável, sempre tem. Porque a pessoa sempre aufere alguma conquista por aí. Alguma coisa está sempre ali, sempre amplia. Uma vida, mesmo essas bem alteradas, sempre acrescenta alguma coisa. Nem sempre o acréscimo pode ser positivo, depende da pessoa, mas sempre tem novidade. Uma vida nunca é à toa. Então a gente tem que ver isso. Agora, a paragenética depende também, né, de onde a pessoa é. Ela é procedente de qual paraprocedência? Como é que é o nível da paraprocedência dela? Isso também influi. E também o contrário, o que predispõe a pessoa, na paragenética dela, a ser um receptor de um paramicrochip para uma próxima vida? Sempre é um processo que aquilo pode ajudar um trabalho que ela já vem fazendo antes. Isso não acontece à toa. Tudo tem uma meritocracia muito séria. Agora, quase sempre observando, objetivando uma interassistencialidade ponderada, palpável, que tem muita chance. Eles não dão ponto sem nó. Eles não vão dar uma coisa dessa para uma pessoa que seja inepta. Sabe como é? Que ela não tem chance. Sempre é uma pessoa que vai ter chance. Ela tem capacidade, ela tem competência, ela tem nível para aquilo. Então eles acertam por aí. Geralmente nesse nível eles não erram, já sabem muito, isso já tem muita experiência, a coisa já vem de muito tempo. Entende? Mais uma pergunta sobre isso. O paramicrochip ele é patrocinado por quem toma uma decisão desse tipo? É o evoluciólogo ou já vem de cima? Não, isso já vem de cima, é um negócio mais ampliado. E eles vêm pelo grupo evolutivo da pessoa, o nível que está. Entende? Chega num certo ponto, a mini peça dentro do maxi-mecanismo multidimensional, interassistencial, ela fica assim muito conhecida. Eles já veem o fôlego daquela mini peça, já se conhece tudo. A ficha já está toda virada do avesso. Ele sabe tudo que é que tem de chance. Quais as oportunidades, as possibilidades, os potenciais para desenvolver. Isso aí geralmente não tem erro. Agora, sempre tem um mérito. Agora, outra coisa. A quebra com essas coisas é mínima. Nunca tem uma quebra muito grande, porque eles não erram. Quando eles vão já fazer, já acertam. Por exemplo, você pode considerar aí uma quebra de diminuição daquilo que a pessoa tem. Os potenciais dela seriam maiores do que aquilo que ela conseguiu. Mas, por exemplo, a maioria consegue alguma coisa. Então, essa quebra fica sempre pequena. Se já há um resultado, quer dizer que a quebra é menor. Agora, tudo é o processo da meritocracia, que a gente às vezes tem dificuldade de entender isso. Agora, é preciso ver o que nós estamos falando, a paragenética, a holobiografia, as retrovidas da pessoa. Tudo isso aí entra. Tem uma pessoa que um dia desse me perguntou, para ter paramicrochip, ou para alcançar um processo de macrosoma,
a pessoa precisa de ter uma identidade extra, ela já vem já carimbada. Esse é o cara falando para mim, carimbado. Eu falei assim, não é bem assim, porque, por exemplo, na questão do macrosoma, uma pessoa pode ter isso, tá entendendo? Sem ter. Ela pode ser até muito alterada, mas ela tem chance de vir do processo de assistência que ela sempre praticou. Que é o caso, por exemplo, do Chico Xavier. Ele tinha um macrosoma. De qualquer maneira, no modo dele, aquilo que eu chamo de suprarrenálico dele funcionava. E ele viveu 92 anos com todas as coisas. Ele tinha angina, não enxergava de um olho, o outro olho tinha que ser tratado. Enquanto eu tive com ele durante vários anos, eu tratei do olho dele, junto com os especialistas lá de Minas. E assim foi a vida dele toda. Agora ele sobreviveu a tranco e barranco. Então você veja, tem a sua razão, não é bem assim. Se da gente ver os tipos e a situação, como é que são. Agora, o que a gente nota é o seguinte, há uma providência realmente socorrendo o povo todo, né? Se a pessoa merece, ela recebe. Isso não há dúvida. Isso é que a gente tem que ter confiança. O que você faz, mesmo que o povo aqui não reconheça ou não fica sabendo o que é que acontece, extrafisicamente você sabe tudo. Então, por exemplo, os registros extrafísicos não falham. As estatísticas não falham. Aqui não. A pessoa pode fazer uma opção de cor, ninguém fica sabendo. Por isso que tem um anonimato, tudo isso. Agora, extrafisicamente não tem jeito. Por exemplo, extrafisicamente é impossível um serenão se esconder. Eu estou falando das esferas superiores, não da baratosfera. Tá certo? Agora, aqui não adianta. Mesmo as esferas superiores, humanas, nem sempre vão detectar isso. Não pescam nada sobre esse processo. Entende? Então, essa diferença aí de anonimato é grande. Professor Valdo, sim. Aqui no B, aqui, o senhor podia, como é que a gente pode diferenciar esse campo psicossomático e mental somático? Quais seriam os indicadores? O indicador é o seguinte, a gente nota que com o mental soma, ele é mais amplo, mais forte e é tranquilizante. É uma euforia, assim, vamos dizer, de temperança total. Já no psicossoma não, você sente euforia, você tem entusiasmo às vezes, te dá um processo de quase que infantil, aquilo que eu chamo que dá vontade de beijar popô de criança. Esse seria um psicossomático. Esse é mais do psicossoma. Outro psicossoma que tem é o processo gratulatório. Como? Gratulatório. Gratulatório é o seguinte, aquela reação da pessoa de gratidão, que ela, por exemplo, fica exaltada, ela quer fazer um discurso para o cosmos. Você está entendendo? De gratidão. Você está entendendo? Fazer apologia do bem, da beleza. Isso tudo é psicossomático. E outra coisa, a mega euforização pode criar isso tudo dentro da pessoa. Tem pessoa que eu já fiz a mega euforização, não é dessa turma da agora, isso aí há muito tempo, que ela ficou uma semana exaltada assim. Então ela fazia aquilo que chamava a prece gratulatória. Ela vivia orando em favor da exaltação da beleza do cosmos. Então vira uma poesia violenta. Entendeu? Isso tudo é. Agora veja, quem está instalando o campo, quem está fazendo isso tudo, não tem culpa disso não. É a predisposição da pessoa e a energia média que forma o campo. Por exemplo, eu não posso chegar e bancar o assediador e dominar todo o campo com a minha energia só. E, você está entendendo? Submeter todo mundo àquilo. Isso seria um processo de intrusão. Então, cada pessoa manifestando é que dá a média. Essa média, às vezes, pode ser psicossomática. Tá certo? Gente, então nós esperamos mais os seus 1000 verbetes. Falei 1000, tá? Tá certo?
Para ela é fichinha, já tem 19. Muito obrigado a vocês e os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 100 assinaturas no livro de presença, 24 perguntas presenciais e 36 votos presenciais. Hoje temos 5 recados. Leandro, voluntariado Transmissão Tertúlias. Loche, balanço existencial. Nina, primeira jornada internacional de conscienciometrologia. Celso, voluntariado Infraestrutura CAEC. Verônica, cursos IAC. Olá, pessoal. Nós gostaríamos de convidar a teletertuliana ou a tertuliana presente aqui no tertuliário, ou o teletertuliano, ou tertuliano presente, que tem pelo menos um dia na semana disponível para estar no tertuliário presencialmente. Vocês podem ajudar a gente na transmissão das tertúlias, tá? A gente precisa de pelo menos que a pessoa possa ficar de 12h às 3h. Não precisa ser técnico, a gente vai fazer um treinamento com a pessoa, tá? Então vocês podem procurar a gente aqui no tertuliário ou enviar um e-mail para tertulias@caec.org. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Estamos aqui para convidá-los para o balanço existencial. Ainda há algumas vagas, agora que inicia no próximo sábado, então depois de amanhã. Nós vamos ter aqui várias apresentações, por exemplo, o tema rima energético com a professora Milena Mascarenhas. Vamos ter o tema madrasta e acertos grupocármicos com a professora Nina Rosa, que inclusive vai falar daqui a pouco sobre outro tema. Nós vamos também ter perfil assistencial grupocármico com a professora Adriana Chalita. Vamos ter o tema adoção com a professora Laisa Pamela. Cuidadologia e ProEx com o professor Cristóvão Pérez. O tema apoiante com o professor Everton Santos, que vai falar do trabalho dele com o professor Valdo Vieira. O tema dupla evolutiva com os professores Mabel Teles e Flávio Bononato. Vamos ter também o tema Gêmeos na Max ProEx com as professoras Ana e Virgínia Ruiz. E também o tema Reconciliação Grupocármica com a professora Malu Balona. Gostaríamos aqui de dar o destaque para o talk show com o professor Lísias Pires, que irá abordar a personalidade consecutiva no Grupo Karma, que no caso é a família do professor Valdo, que também estará presente. Então vai ser um momento imperdível para estudo de caso de um tema avançado como é a personalidade consecutiva. Então, contamos aí com a presença de todos. Inscrições, mais informações na recepção do CAEC. Muito obrigado. Boa tarde. Em nome da Conscius, convidamos vocês e também aos teletertulianos a participarem da primeira Jornada Internacional de Conscienciometrologia, que ocorrerá nos dias 6, 7 e 8 de julho de 2012. A programação conta com 6 conferencistas, dentre eles a professora Alzira Geising, com o tema Pilares da Conscienciometria, o professor Roberto Almeida, com o tema Intermissibilidade, Autocoerência Prioritária. Além disso, nós temos 2 mesas de debate com 8 artigos e 2 campos autoconscienciométricos com a professora e EPICOM Marina Tomás. Inscrições podem ser feitas na recepção do CAEC pelo telefone 45 3525 2652. Participe, nós aguardamos vocês. Obrigada. Boa tarde, tertuliano, tertuliana. Estamos aqui para lhe fazer um convite, que é o de voluntariar aqui no CAEC, né, e participar do mega desafio de manter, construir e melhorar continuamente as instalações do nosso campus. Dentre os diversos projetos que necessitam de colaboradores, destacamos alguns, né? Por exemplo, a construção do Laboratório das Dinâmicas Parapsíquicas, a reforma dos laboratórios conscienciais. Se você se afiniza com essa oportunidade interassistencial, entre em contato com a Patrícia Wetzel e a Solange Biazão, que são as coordenadoras do setor de voluntariado, e venha fazer parte desta Max, né, dessa nossa Max ProEx. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu gostaria de fazer 2 convites a nome da International Academy of Consciousness.
O primeiro deles é avisar que encontram-se abertas as inscrições para a viagem IAC 2012, que este ano irá visitar Itália, França, Finlândia e Portugal. Essa viagem tem um preço especial para os primeiros 15 inscritos e somente durante a semana da Maxi ProEx teremos uma promoção adicional, que é um bônus mediante o qual a pessoa que feche sua inscrição durante essa semana terá direito a seguro de viagem obrigatório por lei da Comunidade Europeia de graça, tá? Nós já temos alguns inscritos, é possível que essas primeiras 15 inscrições aconteçam ainda durante esta próxima semana, então aproveite e ganhe de graça ainda o seguro obrigatório, tá? Também gostaria de avisar que os cursos Estado Vibracional e Energizador Lúcido acontecerão dia 17 e 18 em Florianópolis, em parceria com o IPC Florianópolis. As turmas estão lotando muito rápido, então eu sugiro que você faça sua inscrição rapidamente, entrando em contato com o IPC em Florianópolis ou por e-mail a brasil@mundoiac.org. Muito obrigada. O verbete eleito para amanhã é autocobaia serexológica, especialidade auto para conscienciometrologia. Autor, o professor Pedro Fernandes. Obrigada e boa tarde a todos.